Há umas semanas atrás, eu pude participar de uma palestra do Henrique Breda, que é gestor do fundo Alaska. Eu sei que muita gente aqui já conhece, porque eu já falei desse fundo aqui no canal. Só que quando eu falei, era do Alaska Black, que precisa ser investidor qualificado para poder estar colocando grana lá. O que é investidor qualificado? É que você vai precisar ter aí pelo menos R$1 milhão já aplicados para poder investir nesse fundo. E aí, pensando nisso, é óbvio que a Alaska não tem só um fundo. Tem um outro fundo onde você não precisa ser investidor qualificado, que é o Alaska Institucional. Com certeza ele já é bem mais acessível para mais pessoas do que ter aquele 1 milhão já aplicado para poder investir no Alaska Black. E o legal dessa palestra que eu falei que eu fui é que ele não falou simplesmente do fundo em si, fazer aquela propaganda, mas ele explicou bastante sim a questão da estratégia, mas também como algumas coisas do mercado funcionam. E eu separei alguns pontos bem importantes hoje para você que às vezes tem a intenção de investir em um fundo de ações, principalmente porque as pessoas às vezes elas vão achando que vão ser só mil maravilhas, mas não é bem assim. Claro que antes de eu falar desses aspectos e também falar do fundo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e já deixarem o seu like. E claro, não se esqueçam de acionar as notificações, que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo. Se tem uma coisa que ele falou na palestra que me chamou muito a atenção, é que geralmente os investidores de fundos de ações, eles não têm muita paciência para esses fundos, principalmente para os fundos deles, que é tipo uma montanha russa. Ora tá se valorizando 15%, ora tá caindo 10%, e assim vai. Precisa ter bastante coração para esses fundos dele. E o que acontece é que às vezes num ano muito bom, todo mundo vai lá, poxa, quero investir porque teve 60% de rentabilidade. Só que o que acontece é que às vezes no ano seguinte, ele vai lá e cai, sei lá, 15, 20, 30%. E aí a pessoa pensa, poxa, só perdi dinheiro, porque ela acabou entrando atrasado depois que viu aquela rentabilidade. Aí ela pega, assume o prejuízo e sai. E aí, dito e feito, o que acontece no próximo ano, volta o fundo com uma ótima rentabilidade. E aí o cara deve ficar pensando, poxa, a zica sou eu, é só eu entrar que esse fundo não rentabiliza. E é claro que não é exatamente isso. O fundo, como é um fundo de ações, ele é renda variável, ele pode subir, ele pode cair. É claro que nós temos gestores bem experientes por trás de tudo isso e que conseguem ser bem reativos quanto aos fundos. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, Bea, por que você investe em ações, mas também investe em fundos? Eu tenho uma parcela assim investido lá no Alaska, mas é por conta justamente disso. Às vezes até no mercado de queda, onde as nossas ações estão perdendo valor, eles conseguem ganhar dinheiro, porque eles conseguem fazer algumas proteções, eles têm muito mais cacife para ser reativos. E agora vocês devem estar se perguntando, como assim que ele é mais reativo? Como é que eu vou saber o que ele está fazendo com o meu dinheirinho? Pois bem, eu descobri um aplicativo que se chama Trade Map e que eu achei ele uma mão na roda para a gente descobrir quais as estratégias desses fundos. Se a gente abrir o aplicativo aqui, a gente, claro, consegue também colocar a cotação das ações e tudo mais, mas o que a gente quer ver é realmente como anda esse fundo. Então a gente clica aqui no maisinho e a gente vai em fundos de investimento. Aqui eu já tenho o Alaska Black Institucional separado, que é o fundo que eu tô falando para vocês hoje, e vocês podem ver aqui que ele tem 95% dos seus ativos investidos em ações e os outros 5% ele tem em outros, que a gente já vai conseguir ver o que é isso. Mas beleza, você já sabia que ele era um fundo de ações e que ele ia ter bastante ações em carteira. Só que você quer saber quais são essas ações? É só você clicar aqui em ações e você vai ver. A maior parte da carteira dele é de Magazine Luiza. Talvez seja por isso que ele conseguiu essa rentabilidade tão boa do ano passado para cá. O outro ativo que eles têm bastante é Petrobras. Petrobras, Vale, Valide, Suzano, Braskem, Comgás, enfim. E tem 21% que são de outras ações. E para você saber que outras ações são essas, basta você vir aqui em outros, diminuir a porcentagem que você quer e aí vai aparecer todas as outras ações. E aqui em cima, inclusive, a gente já pode ver elas. Tem Droga Raia, tem Pomo, enfim, tem várias outras ações. Você consegue estar consultando isso não só do fundo Alaska, você consegue consultar do fundo que você quiser. E é por isso que é legal esse aplicativo, porque sempre antes de você investir em alguma coisa, você pode estar dando uma olhadinha em qual é a estratégia desse fundo. Outra coisa legal é a questão da lâmina.
Quando você vem aqui na lâmina, ele vai te dar toda a rentabilidade. Se você virar o celularzinho assim do lado, ele vai te dar toda a rentabilidade do ano de 2017, que foi aí de 51%, e mais a rentabilidade de 2018, que foi de 32%. Ou seja, são rentabilidades bem altas comparado a outros tipos de investimento que a gente tem no mercado. Ok, você viu essas rentabilidades e aí você até achou interessante, principalmente se você não conhecia o estilo desse fundo de ser extremamente agressivo e por conta disso muitas vezes conseguir rentabilidades muito altas, mas também quando não consegue rentabilidade vai lá para baixo. E eu resolvi fazer algumas considerações antes de você decidir investir em um fundo, que é muito importante isso. Investir ou não em fundo, tem muita gente que diz que não, você vai pagar taxa de administração à toa, que não vale a pena e tudo mais. A questão é, muitas pessoas, elas ainda não têm todo o conhecimento para montar a própria carteira de ações. E o fundo pode sim ser uma boa pedida, principalmente para quem está começando. O que acontece é que nós temos que considerar aí que nós temos sim os 20% de performance, tudo que exceder a meta que eles tinham de rentabilidade vai incidir esses 20%, mas enfim, são alguns custos que de repente, se você ainda não sabe escolher alguma ação, eles podem ser levados em conta e vale a pena sim você estar investindo neles. Outro aspecto que a gente precisa prestar muito atenção é realmente que você investir em fundos tem que ser algo de longo prazo, não dá para ser no curto prazo, principalmente em fundos de ações. E ora tão mal, ora tão bem, mas se você olhar os bons fundos e os melhores fundos, eles geralmente têm uma rentabilidade acumulada muito boa. Se você pegar aí nos últimos 3, 4, 5 anos e você vê que o fundo ele teve uma rentabilidade boa, você pode até dar uma olhadinha que vai ter um ano que outro que ele não vai ter ido tão bem, mas no geral ele performou sim e entregou uma boa rentabilidade. Então esse longo prazo para os fundos, assim como a gente faz com as ações, ele é muito importante. Por isso essa de entrar quando o fundo tá bom e sair quando o fundo tá ruim, não vai resolver, porque provavelmente você vai ser o cara do pé trocado que vai ficar assumindo prejuízo à toa. Por isso pense bem e pesquise bem antes de você investir em um fundo. Use o aplicativo para vocês darem uma olhadinha na estratégia e entenda qual é o perfil, se é essa montanha-russa de que sobe muito, cai muito, ou se ele é mais estável. Tudo isso eu vou deixar para vocês aqui embaixo, o link para vocês baixarem o aplicativo e darem uma pesquisadinha em outros fundos que talvez vocês tenham interesse. E eu vou deixar aqui embaixo também o link do outro vídeo que eu falei um pouquinho sobre os fundos, se vale ou não a pena a gente investir neles. E eu quero saber de vocês acham que vale a pena investir em fundo? Aliás, vocês têm algum fundo? Escreva aqui nos comentários e eu vejo vocês numa próxima.